vai ser respondendo algumas perguntas. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, o que você está fazendo, queridinho? Vai lá no meu Instagram, Bel Hayashida, ali. Eu tô sempre conversando, sempre falando da minha rotina, colocando caixinhas de pergunta, interagindo. Então, quem já tá lá comigo já sabia dessa história há décadas, não, há 9 meses. A gente tem alguns medos, alguns receios que eu até algum certo tempo atrás tinha. Muitos medos em relação a ter um segundo filho por conta das questões que nós tivemos com Melissa nessa primeira, que não é a primeira, gestação. Então já vou respondendo aqui uma pergunta. Quantas gestações eu já tive? Tive 4 gestações. A Melissa foi a primeira? Não. E não foi assim uma coisa muito fácil de lidar, né? Eu tive um período em que eu fiquei grávida por 1 semana sem ter o bebê ali e precisei fazer uma curetagem. Então não foi um processo muito agradável, porém eu acredito que foi uma experiência extremamente importante para minha maternidade, para mim enquanto mulher, né? Perder um filho nunca é uma experiência boa, mas a gente não é feito só de experiências boas, né? A gente também é feito de experiências ruins, e o que importa é o que a gente faz com essas experiências. Então, depois dessa perda, eu me renovei enquanto pessoa, enquanto mulher, né? E procurei saber mais o que era ser mãe, né? Os cuidados que eu deveria ter. E na gravidez da Melissa, eu fui um pouquinho mais esperta, né? E mesmo assim, a gente teve todo aquele perrengue que vocês já sabem. Melissa nasceu com dermatite atópica. Eu vou deixar um card. Deixar um card, também vou deixar aqui na descrição. O vídeo onde eu explico tudo isso, né? Tudo o que aconteceu para você poder se inteirar. Depois da Melissa, em 2020, no começo da pandemia, nós tivemos outra gravidez, mas que também não evoluiu, né? Não deu tempo de nem começar o pré-natal, né? Foi menos difícil? Não, gente. Então, não se culpe, você que já perdeu, né, já teve abortos espontâneos. Não se culpe, isso acontece, né? Às vezes a gente acha que é negligência nossa, mas se não desenvolveu é porque não tinha chances de sobrevivência. Então, Deus criou a nossa natureza, né, o nosso corpo de uma maneira perfeita. Eu acredito assim. Se você discorda, so sorry, né? Mas são opiniões, é a minha opinião, você tem a sua e a gente vive tranquilinho, né? Porque o legal é a gente ter opinião diferente e saber se respeitar, ok? E aí sim veio essa gestação. Descobrimos agora em janeiro, porque assim como nas outras gestações, eu tive, né, alguns problemas. Eita, como é o nome do negócio? Sangramentozinho, né? Um coágulo ali que não deixou o saco gestacional se posicionar direitinho. Então, esses foram os meus problemas, os meus BOs. Então, eu sempre precisei, numa gestação, no início principalmente, ficar muito atenta. E a primeira gestação eu perdi por isso. Com 3 meses de gestação, o saco se descolou, né? E acontece, gente, acontece. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Então, por isso é importante sempre ir no pré-natal, ok? Não pule o pré-natal mesmo nessa época de pandemia que a gente tá vivendo ainda, que graças a Deus tá melhorando, e se permitir, vai acabar de vez. Mesmo assim, continue fazendo seus pré-natais. Ele já me deixou de repouso absoluto e total até a 20ª. Até a 20ª. Até a 20ª. Você tá entendendo? E aí, depois disso, todo o trabalho que eu já tinha ganhado, né? De reforço muscular, né? Que eu tava fazendo atividades físicas de maneira online, eu perdi, né? E a estrutura da pessoinha aqui, que já não é uma estrutura assim muito da hora, né? Eu tenho sacroileite bilateral crônica e perdi tudo, né? Então, já dá pra perceber que não foi uma gestação assim muito fácil. Em relação a Melissa, como é que a Melissa tá lidando com essa questão de ter um irmãozinho? Como é que a gente tá lidando aqui enquanto pais desse ciúme? Eu agradeço muito a Deus porque a vontade de ter um irmão partiu dela, mais do que de mim ou do meu marido. E agora, no finalzinho da gestação, é que ela tá meio né, caindo a ficha de que o trono dela, ó, vai ter que ser dividido.
Mas ela é mais velha, a gente tem condições agora, ela tem 8 anos, então a gente consegue conversar, eu consigo acessar as emoções. A gente tem tentado conversar com ela para que ela entenda o que ela está sentindo, validar o que ela sente. Entrar em embates assim nunca é interessante, né? Então, quanto menos a gente entrar em embates diretos, né, a gente vai acolhendo pelas bordas assim, vai ser legal. Assunto que eu vou falar, né, no nosso bloquinho que a gente vai ter sobre educação de filhos. Então, se você quiser saber mais sobre educação de filhos com bases bíblicas, né, base cristã, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com outras coisas, é a Bíblia, o que Deus, né, que a Bíblia ensina, que é isso que eu acredito. Acompanhe aí, a gente vai ter uma série só sobre educação de filhos. Fique atento. Uma pessoa muito linda, Gilce, ela deu um conselho muito bom que a gente vai seguir depois que o neném nascer, que é a gente marcar um dia na semana, um dia do aniversário dela, né, que fecha o mês, assim, sei lá, né, que ela tenha um dia só comigo, porque, querendo ou não, o neném vai ficar comigo, no começo principalmente, grudado que nem um carrapato, então ela vai precisar desse tempinho, né, comigo, exclusivamente, pra gente sair, passear, tomar um sorvete, fazer uma coisinha mãe e filha. Então, uma estratégia a gente vai tomar. E também, quando o neném nascer, a gente já deixou um presentinho preparadinho. Ainda bem que ela vai ver, porque ela vê todos os meus vídeos. Ela vai ver esse vídeo, o neném vai ter nascido. É aquele negócio de relacionar com coisas boas, né? E não excluir, fazer com que ela vivencie junto da gente o máximo possível. E ela tem vivenciado, né? Ela tem se sentindo meio sozinha também por conta da pandemia, o que é totalmente normal, né? A gente se isolou muito por conta da questão de não ter me vacinado. Agora que eu me vacinei, a gente já está liberando um pouco essa questão de sair, de brincar, de outras crianças, mas até então a gente tinha cortado assim totalmente. E é ruim para o desenvolvimento infantil, né? Não é bom ficar só com adultos. Então, sim, temos criado estratégias, mas esse negócio dos filmes, por enquanto, está controlado. Mas é fatal, isso vai acontecer, o coração está preparado. A questão do medo do nenê, do segundo filho, ter dermatite atópica. Confesso que eu tinha mais medo antigamente. Então, por isso a gente demorou tanto em ter um segundo filho. Porque as chances da gente ter um segundo neném, segundo filho, com dermatite atópica são grandes, como a Melissa ter. A chance de desenvolver outras atopias, sim, mas o medo existia. Deixou de existir? Não, não deixou de existir. Existem algumas publicações científicas da dermatologia falando sobre a questão da suplementação no início da gravidez com probióticos para evitar que a criança desenvolva algum tipo de atopia, né? No caso de quem já tem esse histórico. Cara, eu sou pobre, mano. Então eu fiz do jeito que deu, né? Com a questão alimentar que eu tive que cuidar. E também tomando aqueles flaconetezinhos, vou deixar aqui, tá? Com probióticos, tomando coisas fermentadas. Se você não sabia, o fermentado ele tem essas propriedades em relação à nossa flora intestinal que vão fazer com que a gente absorva as coisas boas e aquelas que são ruins elas vão ser eliminadas. Então, tofu, cogumelos, picles, coisas fermentadas, entendeu? Qualquer coisa que é fermentado, o próprio iogurte, né? Lógico que o kefir vai muito bem, entendeu? Então, se não dá para comprar o probiótico, invista na questão da alimentação, tá? Fica a dica. Fomos com muito mais segurança, porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei que se for para ter algum tipo de necessidade, eu tenho certeza que ele sabe que a gente tem condição de lidar, sabedoria também. Se for com dermatite atópica, a gente já tá meio macaquinho velho e vai conseguir saber lidar melhor do que quando foi com a Melissa, que eu não tinha nenhuma informação. Então, o medo que eu tinha se foi. E aí a gente criou mais coragem, né, pra poder acolher esse novo príncipe, princesinha, esse novo neném que tá chegando, né? Mas sim,
Houve um tempo de medo? Houve. Muito trabalho psicológico, muita oração? Ajoelhando no milho. Mas hoje com um pouco mais de certeza de que o que vier a gente vai estar respaldado por Deus para dar conta, né? E Ele vai nos ajudar. Eu vou parar, que vai ficar um vídeo muito longo. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você conhece alguém que está passando por essas dúvidas, compartilha esse vídeo. Mostra, né? Fala para as amigas, fala para os familiares. Quem tem aí problema de sensibilidade, dermatite atópica. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.